Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou falar neste vídeo sobre o que não fazer com o comentário bíblico. Em relação ao que está sendo projetado, no centro bíblico, nós temos na área do Antigo Testamento cerca de 34 comentários disponíveis de forma gratuita para que você, estudante da Palavra de Deus, venha acessar. Basta, para tanto, ter acesso quer ao celular, notebook, computador e internet, que você vai fazer uso dessa vasta biblioteca. Mas o que não fazer com um comentário bíblico? A primeira coisa que você não pode fazer é o seguinte: começar indo direto ao estudo pelo comentário. Então, não comece seu estudo pelo comentário. Por causa de quê? Primeiro que isso vai enfraquecer a sua capacidade interpretativa. Eu costumo dizer que a gente já chega para o texto bíblico com a lente de outra pessoa, de outro autor. Eu, por exemplo, faço uso desta lente, uso óculos. Mas imagine só eu entrando aqui para o texto de Ageu, conforme está sendo projetado, e fazendo o uso primeiramente desse comentário. É como se eu já começasse a ler o texto a partir da lente de uma outra pessoa. Eu costumo dizer ainda que você precisa conferir com seus próprios olhos, veja o que o texto bíblico diz, e por sua vez, depois você vai trabalhando a questão do comentário. Mas o acesso ao comentário é posterior à sua leitura bíblica, aos seus apontamentos, à reflexão, a sua pesquisa, aí sim você vai, na parte final, recorrer a este auxílio. Mas se você não deve começar seu estudo pelo comentário, em segundo lugar, você não deve tratar o comentário como infalível. Às vezes a pessoa ignora alguns fatos. Apenas a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Em relação a todo e qualquer comentário bíblico, quer expositivo, exegético, devocional, podem conter erros ou ainda interpretações parciais, quando não errôneas. Em terceiro lugar, não use o comentário para justificar sua ideia pessoal. Vocês têm uma percepção, uma ideia, algo que você recebeu de outrem, passa inclusive adiante, aí você vai para este comentário específico só para dizer, viu só? Como eu estava certo? Bom, não é bem assim. A gente não pode, em hipótese alguma, ser desonesto, intelectualmente falando. É o que a gente chama de desonestidade intelectual. Ou seja, tentar usar um ou mais comentários para justificar uma ideia pessoal. É desonesto buscar em que sentido? O apoio seletivo apenas para reforçar o que você já pensa. Você selecionar esses comentários aqui seletivamente, de uma forma proposital, só para confirmar que eu estou certo, eu penso deste jeito, logo todos vão corroborar comigo. A gente precisa ter bastante cautela e, sobretudo, fazer essa pesquisa em oração, submissão, mas também dentro da questão da razoabilidade, porque tem que ser algo plausível no tocante a estes elementos. Mas, em quarto lugar, você não tem que desprezar comentários com visões diferentes. Eu, particularmente, eu tenho por hábito de ler tais comentários com visões diferentes. Por exemplo, eu às vezes me deparo com um autor que é dispensacionalista. Eu não sou, mas ainda assim faço a leitura de uma forma muito cuidadosa, atenciosa, tento extrair aqueles pontos positivos, as coisas boas, as quais estão inseridas naquele comentário, mas em hipótese alguma eu vou desprezar o ponto de vista diferente do meu. Acontece que estes pontos de vista diferentes acabam expandindo a minha compreensão, mesmo que eu não concorde com tudo. Eu costumo dizer que alguns comentários, quando dão livros de cunho pentecostal, reformado e etc e tal,
acabaram fazendo com que eu crescesse cada vez mais e mais. Teve muitas perguntas que foram feitas por este a partir das reflexões de autores reformados e pentecostais. Eu, particularmente, não sou reformado. Eu sou de uma igreja batista tradicional ou histórica. Eu não sou também pentecostal, mas tanto reformados quanto pentecostais, numa referência aos autores, contribuíram bastante para o desenvolvimento da parte deste. Logo, eu sou grato a Deus por estes homens que se debruçaram para escrever e corroborar com aquilo que está sempre atrelado à palavra de Deus. Em quinto e último lugar, não confunda comentário devocional com exegético. Às vezes nós temos dificuldade. Como eu mencionei aqui, nós temos um comentário que está sendo projetado que é expositivo e o outro que é exegético. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você não pode confundir porque os comentários devocionais não substituem estudos acadêmicos, gramaticais e até mesmo exegéticos. De modo que nós temos que considerar essa questão no tocante ao peso que devocional tem, no tocante a um comentário exegético que tem muito mais conteúdo, muito mais informações, mais dados e até mesmo mais substância. Tem muito mais a nos oferecer, naturalmente, dentro da questão própria. Porque se você é um iniciante, você pode começar assim, com um devocional. Depois vai para o expositivo, quando estiver familiarizado com os termos exegéticos, etc. e tal, que vai recorrer sempre às línguas originais, aí sim você pode adentrar nesse universo mais acadêmico. Todavia, a gente não pode, em hipótese alguma, confundir, tá certo? Uma coisa é uma obra devocional, outra coisa é um livro realmente mais acadêmico e, quando não, com essas nuances gramaticais, linguísticas e etc e tal. Espero que tenha aproveitado, as dicas, de modo que você venha, de fato, colocar em prática.